João começa a contar, vamos dizer assim, o começo do fim. O começo que Jesus cumpriria o seu propósito. Jesus, junto a seus discípulos, foi ao cenáculo, no Monte Sião, fora das muralhas da antiga Jerusalém. E lá houve a Santa Ceia do Senhor, a última ceia, no caso. Lá, Jesus declarou várias coisas, proferiu, pregou aos discípulos. Lá falou que um dos seus discípulos o trairiam, Judas Iscariote. Também falou a Pedro que ele o negaria 3 vezes. E também deu-nos um novo mandamento, para que nós, seus servos, amássemos uns aos outros, assim como ele nos tinha amado. Também explicou o significado do pão, a carne de Cristo, e o vinho, o sangue de Cristo. Dito isso, após a Santa Ceia, após o acontecimento de todos esses fatos, após o acontecimento de todos esses fatos, Jesus, junto a seus discípulos, 11, porque Judas já tinha saído para traí-lo e contar a informação, foram até o jardim de Getsemane, do Getsemane. Lá, Jesus, junto a seus discípulos, separou um momento para orar. Então, ele foi embora, ele quis ficar sozinho. Então, ele se separou dos discípulos e orou sozinho. João descreve a oração no capítulo 17. Ele não é tão ricamente detalhado como os evangelhos sinóticos, como Mateus, Marcos e principalmente Lucas, que é muito rico em detalhes. Mas ele dá foco e ênfase às coisas que devem ser priorizadas. Enquanto Jesus orava, essa oração era a oração sacerdotal, pois a hora havia chegado e Jesus tinha que cumprir o seu propósito aqui na terra. Vemos mais uma vez que o evangelista João ele foi muito usado pelo Espírito Santo, pois quando lemos a oração descrita por ele no capítulo 17, vemos uma certa angústia, um desespero nas palavras de Jesus, até mesmo como ele constrói os versos falando com seu pai. E ele ora, e depois dessa oração ele se junta novamente com os discípulos, e um pouquinho depois da oração, e um pouquinho antes dele ser capturado, ele transpira, ele sua sangue, e ele sangra muito. Essa condição na medicina é conhecida como hemidrose ou hematodrose. As pessoas que possuem essa condição, quando elas estão numa situação de extremo desespero, angústia, dor, sofrimento, elas começam a transpirar, sangrar, suar sangue. E é exatamente o que Jesus sentia naquele momento: dor, angústia, desespero. Ele era Deus, sempre foi Deus. Naquele momento, ele poderia apenas com um não, acabar com tudo aquilo, com toda aquela dor, com todo aquele sofrimento. Com um pensamento, com um estalar de dedos, ele sairia daquela situação completamente ileso. Se ele pedisse para um de seus anjos, era apenas capaz um de seus anjos, acabaria com tudo aquilo, mas não, por amor a nós, ele escolheu sofrer. E ele sentia a dor, angústia e desespero, pois mesmo sendo Deus, ele também era homem, como nós. Ele sentia dor, ele chorava, ele sorria, ele se alegrava, ele ficava de luto. Ele chorou na morte do seu amigo Lázaro, assim como nós choramos com alguma situação dolorosa. E mesmo assim, Jesus não pensou 2 vezes, não deu um passo para trás ou hesitou ao se entregar aos soldados. Depois de suar sangue, os soldados encontraram Jesus e eles não foram até ele, mas pelo contrário, o texto diz aqui: sabendo de tudo o que ia acontecer com ele, adiantou-se e perguntou-lhes. Jesus foi até eles e perguntou: a quem vocês estão procurando? Jesus então respondeu, eles responderam: a Jesus o Nazareno. Então Jesus lhes disse: sou eu. Jesus, sem hesitar, anunciou quem ele era e que ele era o homem a quem eles estavam procurando. E percebe-se a frase, a oração que Jesus fala para identificá-lo entre os homens: sou eu. A estrutura que vemos trabalhando tanto esse mês: eu sou o pão da vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a videira verdadeira, eu sou o bom pastor. Todos esses eu sou
foi para exemplificar que Jesus era o Deus encarnado e o Cordeiro prometido, que foi prometido lá atrás, em Isaías, em Jeremias e com a profecia dos profetas. Mas aqui, meus irmãos, é diferente. Ele é a mesma estrutura, mas ele muda, ele inverte as posições. Em vez de ele falar, eu sou, mais algum adjetivo para exemplificar o seu poder total, ele fala, sou eu. Sem nada, sem nenhum adjetivo mais. Ele vira para os homens e fala, sou eu. Ele se entrega por amor, num ato de fé, obediência ao Pai e amor a nós, a mim e a você, miserável pecador. Ele fala, sou eu, o homem que precisa ser morto, para que nós, como seres humanos, pudéssemos ter a chance de nos redimir com o Pai e nos soltar das algemas do pecado. Sou eu, o homem que morrerá na cruz do Calvário, por um pecado que não cometeu, por uma culpa que não era dele, mas que por amor, compaixão e, como eu posso falar, palavras não explicam, mas um profundo amor que sentia por nós, ele se entregou de antemão. Os guardas, então, ouvindo essas palavras, eles caíram para trás, como o texto próprio diz. Quando Jesus lhes disse, sou eu, recuaram e caíram por terra. Jesus de novo lhes perguntou. Nesse momento, os guardas caíram por trás porque eles esperavam um tipo de, como eu posso falar, um engano, um escape, uma fuga, uma resistência de Jesus, mas não, Cristo foi direto e bem direto ao ponto, na verdade. Ele logo avisou. E nesse momento, quando falam soldados, quando Lucas vai descrever que os soldados foram até Jesus, ele usa a palavra escolta, que também pode ser traduzida como corte ou turba. Uma corte romana é 1/10 de uma legião, ou seja, não eram apenas uma dúzia de homens, 20 homens, ou um grupo especializado, eram 600 homens que foram encontrar Jesus. Era praticamente um exército, uma multidão foi até Jesus e todos eles se espantaram, pois nunca tinham visto algo parecido. Mesmo assim, Jesus mais uma vez lhes perguntou, a quem vocês estão procurando? Responderam, a Jesus, o Nazareno. Então Jesus disse, já lhes falei que sou eu. Se é a mim que vocês estão procurando, deixem que estes vão embora. É muito peculiar, já que os romanos não costumavam ser muito piedosos, e é engraçado que todos os homens que seguiam Jesus, os seus discípulos, não foram perseguidos, e nem mortos, e nem torturados assim, mas simplesmente deixaram escaparem e apenas capturaram Jesus. Mas como o próprio texto fala, isso foi uma palavra para se cumprir. Ele disse, se é a mim que estão procurando, deixem que vão embora. Ele disse isso para que se cumprisse a palavra que tinha dito anteriormente, não perdi nenhum dos que me deste. Deus, na sua glória total, Jesus, Deus Filho, para cumprir o seu propósito, o peso do meu pecado, do seu pecado, a dor, o sofrimento e as suas feridas tinham que estar sobre ele, pois ele era o único capaz de carregar tudo aquilo, morrer e ressuscitar em glória eterna. Então, ele não dividiu seu sofrimento naquele momento, ou sua dor com os discípulos, mas ele permaneceu sofrendo tudo aquilo sozinho. Tanto que, a partir do momento que ele suou, ele transpirou o sangue, ali começou a morte de Jesus. Aí, como eu posso dizer, começou o início das dores. Não dores físicas, mas dores espirituais. Tanto que Jesus sabia de tudo, como o texto próprio fala, ele sabia que o Pai o abandonaria na cruz, que ele carregaria todo o pecado, toda a culpa, toda a dor que ele não tinha nem cometido, mas mesmo assim, ele foi fiel, obediente e leal até o fim. Beba uma água aqui mesmo. Inclusive,
a passagem que explica e conta quando Jesus suou sangue foi em Lucas, em que a oração é: se possível, afasta de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. É um pouco paradoxal, né? Não seja feita a minha vontade, a vontade de Jesus, Deus Filho, e seja feita a vontade do Pai. Então, a vontade de Jesus e a vontade do Pai colidiam, ou seja, elas eram diferentes ou até mesmo contrárias. Meus irmãos, não é exatamente isso, mas eu posso explicar. Deus Filho e Deus Pai são um Deus. São pessoas diferentes, mas os dois são Deus, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Naquele momento, a vontade de Deus Pai era entregar o seu Filho para que ele morresse na cruz do Calvário, para morrer por nossos pecados. E a vontade de Jesus também era se entregar na cruz do Calvário. Tanto que um versículo me falha a memória, que ele fala: ninguém tomará minha vida, mas eu a dou por vontade própria. Cristo deu a sua vida por sua vontade própria. Nesse momento que ele diz que a minha vontade não seja feita, ele se refere ao desejo de sua carne, pois ele sabia de tudo o que aconteceria, da dor, sofrimento, humilhação, tudo isso. Mas mesmo assim, a vontade de Deus Pai foi feita, e a vontade que também era a vontade de Deus Filho, pois a vontade de Deus Pai não é diferente da do Deus Filho, mas elas não são apenas paralelas, mas são a mesma vontade. Continuando, quando Jesus, então, se entrega aos soldados, Pedro puxa a espada de sua bainha e corta a orelha de um dos soldados, Malco. Jesus, calmamente, pega a orelha de Malco e coloca de volta no lugar. Mais uma vez, Jesus fazendo seu milagre. Assim vira para Pedro e fala: guarde a espada na bainha, por acaso não beberei o cálice que o Pai me deu? Voltando ao texto de Lucas, Jesus beber o cálice era necessário para que nós pudéssemos ter paz com Deus e comunhão com Ele. Voltando. Após ele virar para Pedro e falar essas palavras, Jesus, então, é levado pelos oficiais e vai à frente para Anás, um dos sacerdotes da época. Lá ele é julgado pelos sacerdotes e ele é sentenciado à morte pelos líderes judeus da época. E esse caminho em que Jesus foi levado pelos soldados até Anás, ele foi extremamente esbofeteado, humilhado, espancado, tapas, socos, tudo que pode ser de ruim. Ele foi realmente espancado e mesmo assim ele não disse nada, ele não reclamou. Eu quero que os irmãos falem comigo: ele não reclamou. Só para enfatizar aqui, que mesmo Jesus, sendo Deus Todo-Poderoso, voltando aqui, ele não reclamou, ele não falou com o Pai: por que eu estou sofrendo isso? Ele não tentou apaziguar a sua dor, mas pelo contrário, ele foi como uma ovelha calada, indo para o abatedouro, cumprindo a profecias que Isaías tinha escrito no capítulo 53, em que ele fala: ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca, como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda diante dos seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Diante de todo o seu poder, diante de toda a sua glória, perfeição e pureza, Jesus sendo humilhado, espancado, julgado, ele não reclamou, ele foi como uma ovelha muda ao abatedouro, pois aquele sacrifício foi necessário para que eu e você pudéssemos ter paz com Deus novamente. E agora, depois de falar e ser julgado por Anás, Jesus vai até Pilatos, o governador romano da época, se não me engano. E
Pilatos não entende porque aquele homem está sendo tão odiado e atacado, já que, na visão de Pilatos, ele era inocente, realmente ele era inocente, nele não havia nenhum crime, nenhum pecado, mas mesmo assim os sacerdotes, os saduceus, os fariseus queriam a sua morte. Então Pilatos não queria julgar aquele homem, então enviou Jesus a Herodes. E no caminho em que Jesus foi levado até Herodes, ele foi novamente humilhado, batido, agredido, espancado, mas ele não reclamou, foi como uma ovelha muda ao abatedouro. Mesmo assim, quando chegou a Herodes, Herodes não realmente queria resolver aquele assunto, então foi enviado de novo para Pilatos, em que novamente Jesus foi humilhado, batido, cuspido, tudo isso brutalmente, sofrendo dor, mas ele não falou, ele não reclamou. Ele foi realmente, como a palavra de Isaías diz, como uma ovelha muda para o abatedouro. Chegando a Pilatos então, Pilatos até tenta perguntar o que está acontecendo, entender a situação, se aquele homem tinha algum crime ou pecado, ou alguma acusação feita com ele, mas não havia nada. Jesus era totalmente puro, limpo e perfeito e livre de qualquer pecado. Mesmo assim, ele sabia que a hora havia chegado e ele não tentou se justificar nem se defender, apenas disse que ele era o rei prometido. Como ele era conhecido e ele se autodenominava como o rei de toda a criação, e ele era o rei, e ele é o rei até hoje, então foi escrito até na sua cruz, Rei dos Judeus, em 3 línguas diferentes, grego, no latim, na linguagem do Império Romano, e no hebraico, se eu não me engano. Ali, Pilatos, não vendo outra alternativa, já que os saduceus, os fariseus e todos aqueles líderes religiosos da época estavam fazendo um alvoroço para que Jesus fosse julgado, então Pilatos condenou Jesus à morte, mas não tão assim, como era Páscoa. Então tinha-se uma tradição de se libertar um prisioneiro. Então foi colocado Barrabás, um criminoso perigoso, e Jesus. Então Pilatos deu ao povo uma escolha: qual seria solto e qual sofreria a pena, o castigo. Então a multidão, numa dos fatos que eu acredito e considero um dos mais tristes da história, a multidão e a humanidade gritou: solta Barrabás. Então Barrabás foi solto e Jesus foi levado para ser julgado e cumprir a sua sentença. Então Jesus continuou a ser espancado, humilhado, batido, cuspido, tudo que é de ruim, mas dessa vez não apenas com toras, nem socos, ou mão, ou chutes, mas dessa vez com chicotes. E os chicotes daquela época não eram os chicotes convencionais da Idade Média, ou que nós estamos acostumados. Os chicotes daquela época eram chamados de azorrague. Diferentemente do chicote que nós conhecemos, que é fino na ponta e grosso no cabo para cortar realmente, os azorragues, eles tinham pequenas fitas de couro com pedaços de ossos na ponta, ou até alguns caracteres tinham ganchos afiados. Então, Jesus não teve sua pele cortada quando ele foi escoteado, ele teve a sua pele rasgada, e eu quero enfatizar novamente a palavra: ele não reclamou. O Deus encarnado, todo-poderoso, não reclamou e foi como uma ovelha muda ao abatedouro. Sendo chicoteado, humilhado, zombado pela população, foi colocado nele uma coroa de espinhos, já que ele se denominava como o rei dos judeus e rei de todo mundo. Eu só quero que os irmãos tentem, é impossível, mas eu quero que os irmãos tentem imaginar esse cenário de dor, sofrimento, angústia profunda que Jesus sentiu. O que Jesus sentiu naquele momento, a ponto de que ele suasse sangue, o que Jesus sentiu naquele momento, a ponto de ele sentir uma dor profunda e mesmo assim não reclamar, pois ele amava a mim e a você. Diante de tudo isso, diante de todo esse
sofrimento e humilhação, Cristo, sendo chicoteado e vestindo a coroa de espinhos, carregou a cruz do Calvário. Alguns especialistas dizem que a cruz do Calvário podia pesar de 80 quilos até 130 quilos. Agora imagine um homem sendo chicoteado, tendo essa pele rasgada, com uma coroa de espinhos, sendo apedrejado, as pessoas tacando coisas nele, sendo humilhado, profundamente xingado, carregando algo tão pesado, caindo várias vezes pelo caminho, sendo mais ainda humilhado e sofrendo, mas mesmo assim ele não hesitou, ele não reclamou. Chegando ao lugar em que seria crucificado, ele foi deitado na cruz e pregos foram colocados em suas mãos e em seus pés. Os pregos, alguns especialistas dizem que poderiam chegar até 12 a 15 centímetros, ou seja, praticamente uma faca foi colocado nos pulsos de Jesus e nos pés de Jesus para que ele fosse segurado na cruz. Imagine a dor. O pastor até falou no acampamento que temos um nervo na nossa mão que quando machucada ou sofre algum dano, sentimos uma dor tão profunda, tão aguda, que tem casos de homens e mulheres que sobreviveram a lesões nesse tendão, que se mataram, tiraram suas próprias vidas de tanta dor e sofrimento. Agora imagine Jesus, que não apenas sofreu a lesão, não estava sendo perfurado, mas estava carregando o peso do próprio corpo, com as feridas, com as chagas de suas mãos e de seus pés. Mas mesmo assim, ele não hesitou. Cristo não hesitou. Certo pregador disse uma vez: homens nasceram ao mundo e quiseram se tornar reis, governadores, imperadores e depois governadores de todo o mundo. Satanás, Lúcifer na época, lá no começo, um dos anjos de luz mais bonitos do céu, que era espírito, olhou para cima e disse que queria ser Deus, mas Deus olhou para baixo e por amor, compaixão a nós, miseráveis pecadores, disse: eu quero ser carne. Cristo Jesus então desceu, e o Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, que contou as estrelas na palma de suas mãos, que mede as águas do mar e dos oceanos na concha de suas mãos, se fez carne, se fez um bebê que coube nos braços de uma virgem, chorou, sorriu, sofreu, se divertiu, teve amigos, teve dificuldades, e mesmo assim, por amor a nós, ele se fez carne e padeceu no madeiro. Continuando na cruz, quando Jesus foi crucificado sem cessar a sua humilhação e a sua dor e o seu sofrimento, acontece uma das histórias mais lindas que eu considero para mim, que é a conversão do ladrão da cruz. Jesus na cruz estava no meio de dois ladrões. Um dos ladrões, vendo que ele se denominava o Rei Todo-Poderoso, e ele tinha tanto poder e tanta glória, virou para ele e tentou Jesus, dizendo: se tu és o Rei Todo-Poderoso, então tira a gente daqui. Ele praticamente falou isso, num tom de deboche, para debochar de Jesus naquela situação de tanta dor e sofrimento. Então o outro ladrão que estava do outro lado de Jesus, olhou para o ladrão e diz: não fale isso. Nós dois merecemos estar aqui, somos homens maus, somos criminosos, somos culpados do nosso pecado, mas ele não cometeu pecado algum. Então o ladrão virou para Jesus e disse: ó Senhor, lembre de mim quando estiveres no teu reino. Que passagem linda, que história linda, que mesmo em meio a tanta dor, sofrimento, ele reconheceu que sem Jesus ele não era nada. E é o que devemos fazer hoje em dia. Reconhecer que sem Jesus não somos nada, somos miseráveis pecadores. Jesus, em meio a dor e sofrimento novamente, num ato de compaixão e amor, virou para o ladrão da cruz e disse para ele: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Que história linda que Jesus nos ensina, que num ato de obediência e amor, ele sacrificou a sua vida por nós. Depois de um tempo na cruz do Calvário, sofrendo, Jesus fala,
olha para os céus e fala: Pai meu, por que me abandonaste? Já que naquele momento ele estava carregando todo o peso do pecado e a natureza de Deus não se mistura com o pecado. Jesus é a luz verdadeira e o pecado é escuridão, é trevas. Então naquele momento Deus se apartou da presença de Jesus e naquele momento Jesus carregou toda a dor e sofrimento e todo o pecado. Mas, continuando sofrendo, fez um esforço tremendo para olhar para os céus e falar: Tetelestai, está consumado. O peso do nosso pecado estava sobre ele e o seu propósito foi cumprido. Não há nome que poderia sofrer o que Jesus sofreu, não há pessoa, nem homem, nem anjo que poderia sofrer aquilo que Jesus sofreu e carregar tudo o que carregava para que nós, como sua igreja, como seus servos, pudéssemos ter paz, vida e vida em abundância. E hoje, aquele que acreditar no nome do unigênito Filho de Deus será salvo. Salvo, temos salvação, temos chance à salvação, pois ele sofreu, padeceu por nós. E no poder do nome de Jesus, temos segurança e paz. No versículo 8 e 9 de João, encontramos as seguintes expressões dos discípulos: Já vos declarei que sou eu. Se é a mim que buscais, deixai ir estas para se cumprir as palavras que dissera: Não perdi nenhum dos que me destes. Voltando ao texto, Jesus, todos os discípulos e todos nós aqui esta noite somos convertidos no Espírito Santo, claro. Somos como ovelhas e Ele é o nosso pastor. Não poderíamos sofrer aquilo, pois se nós fôssemos à cruz, nós apenas estaríamos pagando pelos pecados que nós mesmos cometemos e os nossos próprios erros, e não o pecado de terceiros ou outras pessoas, mas Jesus naquele momento morreu por toda a humanidade. Vemos trabalhando durante esse mês tantos eu sou de Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou o bom pastor, eu sou o pão da vida. Jesus usou todos esses eu sou para mostrar, para contar às pessoas que ele era o Deus, que era o Messias prometido. E é engraçado como João foi motivado pelo Espírito Santo, pois o último eu sou de Jesus foi para se entregar aos soldados, foi para ir à cruz do Calvário, cumprir o seu propósito. Jesus morreu por mim e por você. Talvez, meus irmãos, vocês estejam, alguns de nós, alguns aqui, estejam cansados de ouvir essa história tantas vezes, ou repetidas vezes na ceia do Senhor, no apelos, no Natal, na Páscoa, mas é necessário contar essa história todos os dias, pois o sacrifício de Jesus foi muito grande, o preço que ele pagou na cruz foi muito grande para ser esquecido ou meramente simplificado a um sofrimento simples e passageiro. Não, foi um sofrimento terrível, doloroso, que nenhum de nós aguentaria naquele momento. Talvez seja a milésima vez que os irmãos estão ouvindo essa história, mas eu não me importo de ser usado por Deus e contar essa história pela 11ª vez. Deus, o eterno Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, dos céus, veio à terra, se encarnou para morrer por mim e por você, para 2000 anos depois, nós estarmos aqui sentados e tantas vezes pecarmos, continuarmos em nossas angústias, em nossos caminhos pecaminosos, em nosso espinho na carne, continuar pecando contra o Senhor. E mesmo assim Ele é piedoso e Ele é paciente. Como Jesus é paciente conosco, nos moldando, nos aperfeiçoando, nos santificando, para que nós possamos ser pessoas melhores e movidas pelo Seu Espírito Santo de Deus.
Nesse momento, peço que os irmãos coloquem de pé, por favor. Vamos orar ao nosso Deus. Fechem seus olhos, abaixem suas cabeças. Vamos orar. Abram seus corações nesse momento. A oração e a conversa que você terá com o Senhor nessa noite não é para homem algum, não é para líder, nem para os pastores, nem para ninguém, mas apenas você e Deus. Converse com Ele. Fale as suas dificuldades, as suas aflições. Vamos orar ao Senhor essa noite. Mas antes, se alguém reconhece essa noite que Jesus é o único, verdadeiro e suficiente Salvador e mediador entre Deus e os homens, e reconhece que sem Jesus não é nada, e quer se converter ao Evangelho e se tornar parte e uma das ovelhas do Senhor, por favor, levante uma de suas mãos. Não é para Deus nem para ninguém que está aqui essa noite. Também, se alguém estiver aqui essa noite, como eu poderia dizer, frio, distante dos caminhos do Senhor, não tendo a alegria que costumava ter, não orando, não buscando como costumava buscar, se sentindo automático ou meramente familiarizado com a igreja, vindo domingo a domingo e exercendo o seu ministério por uma mera familiaridade, ou não se sentindo alegre no Senhor como costumava se alegrar. Se alguém quer se reconciliar com Jesus essa noite, esse é o momento. Não é para homem nenhum que eu estou fazendo isso, é para o Senhor e para a sua salvação e sua comunhão com o Senhor. Se alguém quer se reconciliar com o Pai essa noite, levante uma de suas mãos. Não havendo, então vamos orar ao Senhor. Santo Deus, Santo Pai, muito obrigado, Senhor, pois o Senhor nos amou de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito para morrer na cruz pelos nossos pecados. Quem somos nós diante do teu amor? Quem somos nós diante da tua misericórdia? Quem somos nós diante do teu perdão, da tua paz? Senhor, nada somos sem tu, ó Pai, apenas pecadores, porcos, presos no lamaçal do pecado, escravos do pecado, mas o Senhor veio trazendo luz. Em Isaías diz, o castigo que estava sobre ele nos trouxe paz, e por suas feridas nós fomos sarados. Hoje nós temos a oportunidade de louvar e engrandecer o teu santo nome, ó Pai, e nem essa oportunidade teríamos, ó Pai, pois não temos esse merecimento, ó Pai, de levantar a nossa voz e clamar o teu santo nome. Não somos merecedores de sermos teus servos, ó Pai. Não somos merecedores de sermos salvos e podemos ter comunhão e paz, vida em abundância, ó Pai. Vemos como Jesus sofreu na cruz do Calvário, sendo humilhado, sendo cuspido, sendo apedrejado, tendo a sua pele rasgada, sendo espancado, e mesmo assim ele foi como uma ovelha muda ao abatedoura. Ele não reclamou, mas pelo contrário, ele foi em silêncio, sofrendo tudo aquilo, pois para que nós pudéssemos ter um amanhã, nós pudéssemos ter vida, o sofrimento que Cristo teve na cruz já era necessário, ó Pai. Nada somos sem Ti, e viemos aqui no nosso culto racional declarar que só Tu és santo, só Tu és digno, só Tu és o Senhor. Como cantamos no louvor, os anjos cantam o Teu nome. E quem é esse que os anjos cantam? Santo, santo, santo és, ó Pai. Que a criação glorifica esse nome todo poderoso. Quem é esse Criador dos céus e da terra, que conta as nuvens com suas mãos, que mede os oceanos e as águas dos mares com a concha de suas mãos? Quem é esse Deus todo-poderoso, que padeceu na cruz do Calvário para que eu e todos que estão aqui esta noite pudessem ter paz com Deus? Não somos mais presos ao pecado, nem dependentes deles, mas somos livres, Senhor. Podemos ser livres. Fomos libertos, Senhor. Teu sangue nos libertou na cruz. Nós o agradecemos, ó Pai. Nós o agradecemos, ó Pai. Foi prometido pelos profetas. Veio humildemente. A Tua palavra fala que nele havia
beleza, não havia beleza alguma, mas mesmo assim Ele pregou, Ele amou, Ele ensinou. Ele bebeu do cálice que o Pai o deu. Ele sofreu, foi ao matedouro. Ele abriu mão de toda a sua glória para que nós pudéssemos ter vida eterna. E graças ao seu sacrifício, temos a plena convicção que se crermos no nome do unigênito Filho de Deus, seremos salvos. E ao final de nossas vidas, teremos paz eterna e cearemos com o Pai para todo sempre. E veremos o Cordeiro que ressuscitou ao terceiro dia, como um leão imolado da tribo de Judá. Santo, santo tu és, ó Pai. Um Deus todo-poderoso, um Deus revestido de glória. Cristo morreu na cruz do Calvário, mas após 3 dias, a pedra rolou, o sepulcro estava vazio, não tinha mais ninguém na tumba, ó Pai. Morreu como cordeiro, mas ressuscitou como um leão. Ele é o Deus Todo-Poderoso que nós clamamos. Ele é o Deus poderoso que nós exaltamos. Santo, santo Tu és, ó Pai. Tudo é para a Tua honra e para a Tua glória, Senhor. Vemos esse mês, Senhor, em Eclesiastes. Tudo é vaidade, tudo é correr atrás do vento, ó Pai. O que adianta eu ganhar o mundo inteiro e perder a minha alma? O que adianta eu ter um objetivo, um emprego dos sonhos, tal pessoa que eu quero me casar, aquela mulher, aquele homem? Mas o que adianta tudo isso, bens materiais, se eu não tiver a Ti, ó Pai? Tu és o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, ó Pai. Temos as nossas dificuldades, nossas aflições, nossos momentos de luta, de angústia, como o Senhor teve, claramente que muito menor, ó Pai. Mas a Tua palavra é claro, é consolador, é consoladora, é como um doce, doce mel que nós provamos, ó Pai. A Tua palavra diz: no mundo tem aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Podemos clamar e podemos dizer com alta voz: estamos mortos para a carne e vivos para Cristo Jesus, pois nós mesmo não vivemos em nós mesmos, mas Cristo vive em nós e somos templo do Teu Santo Espírito, como cantamos esta manhã, Senhor. Edifica, ó Pai, um templo em nós, ó Pai, para que o Teu Santo Espírito faça de nós uma morada. Use-nos, ó Pai, para que em todo lugar, em todo momento, em toda hora e até mesmo quando for preciso fora de hora, para que possamos viver o Teu Evangelho, clamar. Podemos pregar, plantar a sementinha desse Evangelho, ó Pai, para que possamos apenas não apenas saber, mas podemos viver, não apenas saber a história de Cristo, mas seguir os Seus passos, seguir os Seus ensinamentos, ó Pai. O Teu Evangelho é bem claro, ó Pai. Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e carregue a sua própria cruz. Ajude-nos, ó Pai, auxilia-nos, Senhor, a carregar-nos nossa própria cruz, ó Pai. Nada somos sem Ti, Pai. Nada somos. Como Paulo disse em 1 Timóteo 1,15, estou certo que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar pecadores, do quais eu sou o pior, mortos nos delitos pecaminosos. Não havia nada de bom em nós, mas por amor, compaixão e obediência ao Pai, Cristo Jesus se entregou como uma ovelha muda ao abatedouro. E nele podemos ter paz, vida e vida em abundância. Ajude-nos, Senhor, auxilia-nos, Senhor, na caminhada com Cristo, ó Pai. Esvazie-nos de nós mesmos e encha-nos com Teu Santo Espírito, Senhor. Assim dedicamos este culto, nosso culto racional a Ti, ó Pai. Hoje e para sempre, a Igreja de Jesus falará amém e amém.